Ela era traída com frequência e já não sabia mais o que fazer. Todo relacionamento que ela entrava, as pessoas eram completamente problemáticas, os homens enganavam, os homens sumiam, os homens se aproximavam cheios de boas intenções e do nada, sem mais nem menos, eles se afastavam. Até retornavam dias depois, semanas depois, mas eram relacionamentos cheios de instabilidade, cheios de insegurança, cheios de cobrança. E ela não entendia o que acontecia, porque ela conhecia pessoas que tinham relacionamentos melhores, mas com ela nunca dava certo. Era o famoso dedo podre que ela já tinha admitido que ela tinha realmente, e sem saber o que fazer, ela começou a se afastar das pessoas, querendo encontrar um amor, mas sem saber o que esperar do próximo homem que ia aparecer na vida dela. Meu nome é Mônica Aires, eu sou consultora e terapeuta radiestésica e eu trabalho identificando as causas ocultas daqueles problemas repetidos, daqueles ciclos viciosos da sua vida que tendem a voltar a acontecer e tirar a sua paz. O método Clareza e Direção, ele foi desenvolvido com base nas minhas próprias dificuldades para identificar esses problemas ocultos e te ajudar a reorganizar o caos da sua rotina para chegar no cenário de vida que você sempre sonhou viver. Hoje eu vou falar sobre uma cliente muito especial que me procurou bem desesperada. E eu digo muito especial porque, além dela ser uma pessoa especial, ela me trouxe uma situação que eu vivi por muitos anos. Durante muitos anos da minha vida, eu fui a pessoa do dedo podre também. Então, eu me identifiquei imediatamente com a situação dela. Se hoje eu vivo uma situação diferente, eu tinha certeza absoluta que ela também poderia viver se nós fizéssemos o planejamento correto, identificássemos as causas reais e ela se comprometesse em trabalhar na mudança energética, na mudança de crenças e de hábitos que ela tinha. Essa é uma premissa básica dos meus atendimentos. E assim que o cliente chega, eu preciso entender se ele está disposto a passar pelo processo. Porque a mudança de vida, ela é fato, ela vai acontecer, mas você precisa dar o primeiro passo, né? Então, o caso dessa cliente aconteceu da seguinte forma. Ela me procurou já por volta dos 30 e alguns anos, cansada, exausta. As melhores amigas já tinham casado, já tinham filhos, algumas tinham relacionamentos estáveis, outras viviam relações caóticas. Os exemplos que ela tinha dentro da família não eram os melhores exemplos, eram sempre exemplos de traição, eram sempre exemplos de homens que não valorizavam as mulheres que tinham, né? E ela cresceu vendo esse exemplo, replicando esse exemplo. E aí, quando eu recebo uma cliente, numa situação qualquer que seja, eu faço uma anamnese básica, né? Eu envio uma ficha com algumas perguntas para essa cliente me retorna com as respostas que ela tem no consciente dela, aquilo que ela acha que pode ser o problema, aquilo que está incomodando ela. E o que ela me dizia era isso, era que os homens, ela escolhia muito bem, né? Ela sabia o que ela queria, ela escolhia muito bem, mas depois que ela começava a se relacionar, os homens se mostravam pessoas diferentes. Então ela acreditava que os homens eram assim mesmo, eles eram, não quero usar palavras pejorativas aqui, mas não eram boas pessoas, né? Que os homens não prestavam na grande maioria e que aqueles que se comportavam bem, aqueles relacionamentos que pareciam ter sucesso, era uma fachada, na verdade, porque no fundo, uma hora ou outra, os homens iam se comportar mal, vamos dizer assim, né? Mas, além disso, ela achava que o problema era ela não sabia por que que isso sempre acontecia com ela, por que que ela não conseguia ter um relacionamento estável, ainda que por pouco tempo, por que que ela não conseguia ser feliz com alguém, por que que toda vez que ela gostava de alguém, essa pessoa que ela gostava fazia essas coisas com ela, né? Traições, enganações, o ghosting, né? De desaparecer e deixá-la na expectativa depois de muitas promessas. O que estava acontecendo? Então, ela preencheu essa ficha, contando a situação, né? Deu autorização para que eu entrasse no campo de informações dela, fazendo uma pesquisa minuciosa, e eu comecei a trabalhar, né? Então, com meus gráficos de pesquisa e com as informações que eu tinha a respeito dela, eu comecei a buscar entender o que estava acontecendo no campo de informações dessa cliente. E quando o assunto é sobre relacionamentos, eu já começo pesquisando as emoções dessa cliente, né? As relações.
entre pai e mãe, as relações com os avós, o núcleo familiar que essa pessoa esteve inserida desde a infância. Porque o que acontece? Algumas crenças, elas tratam de dizer que é ali na infância que nós construímos a nossa visão de mundo, né? É ali na infância que as experiências, elas vão moldar a nossa vida adulta. Mas existem outras crenças que dizem que nós já chegamos nesse mundo com um pacote de crenças, de outras experiências vividas. E esse pacote de crenças, ele vai se confirmar na infância. Então, quando nós escolhemos determinada família, quando nós escolhemos determinados núcleos familiares para poder viver essa experiência, nós já temos esse pacote de crenças e aquela família ela vai validar aquilo ali, para que aquilo ali se torne uma grande questão, vamos dizer assim, né, que mereça atenção. E essa questão que merece atenção, ela pode ser extremamente intensa, porque ela merece muita, muita atenção. E aí ela pode ser uma questão que traga dor, que traga sofrimento, que traga muitos aprendizados. Porque o objetivo final é esse, entendeu? É a gente ressignificar aquela questão, aprender com aquela questão, para que ela deixe de ser importante e necessária na nossa existência. Então, é como se fosse um degrau muito alto que nós precisamos subir. E quando nós conseguimos subir e superar esse degrau, ele deixa de ser necessário, entende? Então, essa moça, essa cliente, que tinha muitas questões com o pai dela, questões de abandono, ela tinha questões, ela não teve uma figura paterna, né? Presente. E a figura que ela teve, existente, ela sabe que existiu um pai, era uma figura totalmente negativa. Uma figura que abandonou, uma figura que não deu segurança, que não deu carinho, que não mostrou a ela como é que um homem deveria tratar uma mulher, que não mostrou a ela o que é que ela merece, o que é que ela deveria tolerar. Mas aí, tirando essa cliente do lugar de vítima, que eu já estive também, é preciso entender o seguinte: não foi um homem mau que foi seu pai e você, tadinha, foi abandonada, foi rejeitada. Não. Foi um homem que colaborou para a sua experiência, para reforçar esses padrões que você já tinha. Para que você, em algum momento da sua vida extremamente debilitada, sofrida, necessitada, parasse para olhar para isso. Para ressignificar. Para entender como é que realmente funciona e deveria funcionar e superar esse problema, para que nenhum homem mais, em momento nenhum da sua existência, pudesse fazer você se sentir menor, menos merecedora. É isso, entende? Todas as pessoas na nossa existência, elas estão ali em processo colaborativo. E foi isso que eu fiz essa minha cliente entender dentro dos processos terapêuticos da nossa sessão de radiestesia. Com a pesquisa minuciosa, eu vi que na infância dela ela teve muitos problemas de rejeição, muitos problemas de desamparo, muitos problemas de falta de segurança, de falta de acolhimento, tanto por parte da mãe quanto por parte do pai. E aí, ao crescer, se tornou uma pessoa extremamente insegura, controladora. Como ela não teve segurança na infância, ela precisava ser ela mesma a segurança. Então, ela vestiu uma armadura da mulher suficiente, da mulher segura, da mulher que vai atrás, da mulher que faz, que acontece, que não deixa passar barato, nada. Entende? Eu também vesti essa armadura. Não sei se você vestiu. Mas essa armadura que a mulher veste quando ela tem essas experiências na infância, ela é um repelente de relacionamentos maduros na vida adulta. Quando a mulher veste essa armadura, ela afasta todos os homens que querem cuidar, todos os homens que querem participar, que querem dar segurança. Ela afasta porque ela já ocupou esse lugar, entende? Ela não dá espaço de maneira inconsciente. E a gente diz, mas nas minhas ações eu não fiz isso. Mas lembre-se que o corpo da gente, ele é energia em movimento. E o corpo do outro também é. Então, tem coisas que não são ditas, mas elas estão implícitas. Elas são sentidas a todo momento, né?
Então, quando eu fiz a pesquisa no campo dessa cliente, a primeira coisa que eu entendi é que as emoções dela estavam tão desequilibradas. Os chakras, os centros de energia dela estavam tão desorganizados, vibrando de maneira tão descompensada, que aquilo era sentido pelo outro. Então, no primeiro momento, ela muito bonita, muito bem cuidada, falava bem. No primeiro momento, ela atraía a atenção daqueles homens. E no desespero por ter alguém para a vida dela, por ter alguém que desse segurança, ela não avaliava as características daquele homem, os valores, o comportamento, os princípios. Ela não avaliava se ela estava sendo bem tratada, se ela estava sendo cuidada. E à medida que ela também se comportava de uma forma que ela não dava espaço para esse homem, o relacionamento começava de uma forma muito prematura, pelos motivos errados, sem que as pessoas se conhecessem. E quando esse homem tinha a oportunidade de entender como essa mulher se comportava, ele se afastava. E quanto mais ele se afastava, mais desesperada ela ficava. E nesse desespero, por ter esse homem que estava se afastando, mais esse homem se afastava. E esse era um padrão que ela vinha repetindo, né? Então, ela atraía os homens errados pela forma com que ela se comportava, pelos sentimentos que ela nutria dentro dela. O campo energético dela era um campo que só atraía os homens que reforçavam os padrões que ela já tinha, que eram padrões de insegurança, padrões de medo, padrões de incerteza. Ela já sabia que ela não merecia, ela já sabia que ela ia encontrar pessoas que iam deixá-la, que iam trair, ela já sabia. O universo, ele funciona como uma ressonância perfeita, é uma matemática. Se você diz internamente no seu inconsciente, eu não mereço, ele diz, ok, minha filha, você não merece. Se você diz internamente, inconsciente, eu vou ser traída, ele diz, ok, minha filha, você vai ser traída. As experiências da nossa volta, elas confirmam aquilo que está dentro de nós a todo momento. E com essa cliente não estava sendo diferente, é matemático, né? Então, fazendo essa pesquisa, foi isso que nós encontramos no campo dela. Não eram influências externas, não eram influências de ambientes, eram crenças e emoções que precisavam ser atualizadas, que precisavam ser ressignificadas. Eram traumas, cicatrizes, crenças, formas de pensar e comportamentos que refletiam tudo isso que já estava dentro dela, né? Então, fazendo essa pesquisa minuciosa, eu retornei para essa cliente com um PDF completo, com todas as informações para conversar com ela a respeito disso. Olha, eu encontrei aqui essas informações a respeito da sua infância, como foi a sua relação com o seu pai e com a sua mãe. Quais os exemplos de relacionamento que você tem? E ela confirmou absolutamente tudo. Então, percebam que quando eu faço a pesquisa minuciosa a respeito do campo do cliente, eu faço essa pesquisa antes mesmo de saber os detalhes das informações, justamente para que não haja sugestão, né? Para que eu não esteja repetindo uma coisa que já foi dita pelo cliente. Eu preciso encontrar informações que esse cliente ainda não sabe que existem. Ele pode ter uma noção, mas ele não tem certeza. E ela achava que ela era boa demais, que ela era perfeita demais, ela não entendia o que estava acontecendo para que os relacionamentos que ela encontrava fossem assim. O problema realmente era os homens, não era ela. E com a pesquisa, nós identificamos o que já me parecia óbvio, né? Ela estava refletindo aquilo que precisava de mudança. Já aconteceu em outros atendimentos de o reflexo ser apenas a figura paterna, apenas a figura materna, nesse caso eram os dois. Então, por mais que a gente tenha um conhecimento sobre mentalidade, sobre psicologia, que faça a gente imaginar, pode ser isso, pode ser aquilo, a pesquisa, ela é neutra, né? Ela é fundamental, para que a gente possa ter certeza de onde vem o problema. Qual percentual desse problema vem do pai? Qual percentual vem da mãe? Será que tem algum outro parente envolvido? Será que teve alguma experiência na infância traumática que também pode ter contribuído para isso? No caso dela, não, né?
Então, passando essas informações para ela, confirmando os detalhes, nós fechamos um tratamento terapêutico de 30 dias, que parecia pouco, mas poderia ser suficiente para que desse o pontapé e ela conseguisse tomar as rédeas da situação. E assim foi feito. Fechamos um tratamento de 30 dias, com 4 encontros semanais terapêuticos, onde nós iríamos discutir a situação. Eu iria dar algumas atividades para ela, sobre comportamento, sobre sentimento, respiração. Nós iríamos ressignificar algumas crenças, né? Colocar algumas coisas em prática para ver quais os resultados que nós iríamos obter. E em contrapartida, iríamos ativar gráficos de desimpregnação para remover essas crenças negativas, facilitando o nosso trabalho terapêutico. Gráficos de harmonia para facilitar com que ela pudesse cultivar a autoestima, o merecimento, o perdão, né, que era necessário. Gráficos de alta vitalidade para levantar a energia dela, para fazer com que ela se sentisse melhor, mais confiante dentro do processo terapêutico. E chegamos a um acordo que durante esse tempo de tratamento, ela se voltaria para ela. Ela não buscaria parceiros, ela não buscaria relacionamentos, porque enquanto ela não curasse essas feridas, não ressignificasse essas lacunas de sofrimento, os problemas continuariam a se repetir. Então, primeiro ela ia olhar para ela. Primeiro ela ia curar. Quando ela se tornasse uma pessoa diferente, pessoas diferentes iriam ressoar com ela, entende? É assim que acontece. Todas as vezes que eu encontro um cliente que reclama muito dos relacionamentos que está encontrando, do caos, das pessoas problemáticas, fica nítido que aquela pessoa precisa reorganizar muitas coisas. Ela precisa curar muitas coisas para encontrar pessoas equivalentes. Pessoas feridas encontram pessoas feridas. Pessoas curadas encontram pessoas curadas. Ah, mas nem sempre é assim. Às vezes uma pessoa ferida encontra uma pessoa curada. Pode ser que no mesmo aspecto, sim. Mas tenha certeza que quanto mais feridas uma pessoa tiver, mais feridas a outra vai ter em outras esferas da vida. A ressonância ela é perfeita e ela é matemática, tá? Você vai encontrar no outro as dificuldades necessárias para ressignificar aquilo que precisa ser ressignificado dentro de você. É assim que funciona. E com 30 dias de tratamento terapêutico e gráficos radiônicos ativados para essa mulher, nós tivemos uma nova percepção de vida. Ela se transformou em alguém muito mais confiante, em alguém que não precisava de outra pessoa para poder ser feliz, alguém que era feliz sozinha. Ela optou por continuar dessa forma, ela parou de ficar buscando relacionamentos a todo custo e alguns meses depois conheceu uma pessoa que está sendo totalmente diferente para ela, que está mostrando para ela que existem homens bons que você pode conviver, que você pode se relacionar, que não há esse estigma do homem que não presta ou da mulher que não presta. Isso é uma crença interna que foi instalada na sua mente e que pode ser atualizada e reconfigurada para que você tenha novas experiências. Nós optamos por continuar com o tratamento depois desses 30 dias, mas continuamos o tratamento para outras abordagens dentro das emoções dela que complementaram cada vez mais esse desenvolvimento pessoal para que ela se tornasse uma pessoa mais confiante, mais segura, que magnetizava boas relações, não só a relação homem-mulher, mas bons amigos, bons colegas de convivência, um bom clima familiar, porque quando você muda por dentro, a realidade ela não tem outra alternativa a não ser acompanhar. Se você ficou curiosa, passou por uma situação semelhante ou conhece alguém que poderia se beneficiar desse método, você pode encontrar os meus contatos no link da bio desse canal ou aqui na descrição desse vídeo. Pode entrar em contato para tirar dúvidas, para agendar a sua sessão de clareza e direção, né? Para poder mudar um problema que está num ciclo vicioso e você já não sabe mais o que fazer, ou para enxergar algo que de repente você não consegue enxergar sozinho. Assim como a radiestesia foi um divisor de águas na minha vida, eu tenho certeza que pode ser um divisor de água na sua também. Tudo aquilo que parece sem solução, tem solução. E essa aqui pode ser a mensagem que você estava esperando receber para virar a chave e mudar o jogo. Te espero.